Olá pessoal, tudo bem com você? Meu nome é Jonathan Calazans, eu sou fisioterapeuta e hoje a gente vai falar sobre fibromialgia. Bom, o que é fibromialgia? A fibromialgia ela é uma doença reumatológica que afeta a musculatura, causando dor. E ela, por ser uma síndrome, essa dor está associada a outros sintomas, não apenas como a dor, mas como o cansaço, alterações de sono. A pessoa não vai ter aquele sono produtivo que ela vai conseguir chegar numa fase mais profunda do sono, que é um sono mais reparador. Ela vai ter distúrbio intestinal e, consequentemente, ela pode evoluir para um quadro de ansiedade e depressão, tá? Porque ansiedade e depressão tá um pouco interligada. Bom, a fibromialgia ela acomete 2% da população mundial e é mais frequente em mulheres, tá? Ela é uma síndrome que causa múltiplos pontos de dor, né, por todo o corpo, e associada a esse quadro de dor, ela vai apresentar as outras manifestações. Bom, aqui são algumas regiões que a fibromialgia acomete, principalmente aqui região do pescoço, tá? Nos músculos laterais do pescoço, nas regiões de cotovelo, região interna de joelho, a região aqui torácica posterior das costas, a região lateral do quadril e região posterior do bumbum, um pouco mais embaixo, ali do glúteo médio, tá? Glúteo máximo, perdão. Algumas curiosidades. Bom, a fibromialgia ela afeta principalmente o sistema nervoso central, tá? Que se manifesta através da dor muscular intensa em diversas partes do corpo. Porém, ela não causa inflamações e alterações físicas, tá? Segundo os dados da Sociedade Brasileira, tem aqui até aqui no slide de reumatologia, cerca de 2,5% da população sofre com a doença, sendo principalmente as mulheres, como eu tinha falado, e entre as idades de 30 e 50 anos, tá? Vale salientar que a fibromialgia ela não tem cura, mas ela pode ser tratada, ela tem tratamento para aliviar os sintomas e controlar a doença. Por isso é fundamental saber como ocorre seus sintomas, quais os cuidados, para você procurar os cuidados de um especialista o mais brevemente possível e ser atendida. Bom, como eu te falei, a fibromialgia ela afeta principalmente o sistema nervoso central, que vai aqui da região do cérebro, a base, aqui no cerebelo, o bulbo, a ponte e até a medula espinhal, tá? Ela tem algumas alterações do sistema nervoso central. Aí você me pergunta, qual a causa da fibromialgia? Bom, como muitas doenças reumatológicas, ela não tem uma causa e um mecanismo totalmente esclarecido hoje para a saúde, né? O que a gente sabe é que ela possui maior sensibilidade à dor e isso tem relação com essa ligação direta com o sistema nervoso central, né? Porque ela acaba afetando ali nervos, medula e cérebro, tá? Que fazem o estímulo doloroso ser mais intenso. Por isso a importância de check-up em periodicidade para você descobrir sobre se realmente você tem fibromialgia e como você vai tratar, como o teu médico vai decidir tratar esse quadro, tá? Os principais sintomas, eles são muito variáveis, tanto em aparecimento como em intensidade. Entretanto, alguns critérios de diagnóstico podem auxiliar na suspeição clínica, ou seja, você pode ter dor por mais de 3 meses em todo e qualquer parte do corpo, tá? Numa parte específica ou em todo o corpo. Presença de pontos dolorosos na musculatura, tá? Que são 18 pontos pré-estabelecidos, que eles podem vir como pontos dolorosos ou até vir também como trigger points, que são pontos de musculaturas mais retidos e doloridos por uma retração ou por um quadro mesmo de fibromialgia. Alteração de sono e fadiga, quadro de depressão e ansiedade, alteração do hábito intestinal e até mesmo alteração cognitiva com falta de memória ou concentração. Essa falta de memória e essa falta de concentração se dá pelo quadro de dor, onde a pessoa não consegue se concentrar e, consequentemente, ela tem essa falha na memória, tá? Aqui tem alguns pontos, né, que tem um central, né, mais aqui para a região de cabeça, onde você sente dor de cabeça crônica, distúrbio do sono, tonturas, disfunção cognitiva, problema de memória, ansiedade e depressão. Nos olhos ele pode vir a acarretar problemas de visão. Na articulação do maxilar ele vai ter uma disfunção ali da articulação temporomandibular. As musculares podem vir com dor miofascial, tá? Uma dor mais fina, não aquela dor mais profunda, mas ela vem ligada também com o cansaço, tique nervoso e alguns espasmos musculares,
cutâneos tem várias queixas. A região torácica pode ter dor, na região gástrica, náusea. Nas articulações pode ter aquela rigidez matinal, que é a rigidez que ocorre mais durante o período da manhã, e conforme vai passando o dia, aquela rigidez vai diminuindo, mas a dor, consequentemente, ela fica. Problemas urinários, aí também vão ter problemas sistêmicos, como aumento de peso, sintomas de frio e sensibilidade química múltipla. No caso do aumento de peso, é decorrente da consequente dor que o paciente acaba sentindo, e ele, se ele pratica atividade física, ele diminui, se ele não praticava, ele não vai querer nem se mexer, porque ele vai sentir muita dor e, consequentemente, ele vai aumentar o peso. No sistema reprodutor feminino, ele pode apresentar a dismenorreia, tá? Aí aqui os principais pontos de dor. Existem aqui duas escalas que eu coloquei. Tem uma escala de dor da fibromialgia e tem uma escala para autoavaliação. Mas eu só coloquei aqui para ressaltar que a autoavaliação não é recomendada, pois elas não devem ser feitas para diagnóstico. Lembrando que diagnóstico apenas com um médico, ok? Os principais pontos de dor, que como eu falei, né? Cervical, torácico, na região do abdômen, na região do dorso, na mandíbula, que afeta a ATM, braços, ombros, antebraço, quadril, coxas e pernas, tá? Lembrando que no quadril é lateral, nas nádegas são na parte mais medial ou na parte mais inferior, e nos joelhos tanto na parte anterior como posterior. Como se classifica a dor da fibromialgia? Bom, a dor ela vai variar bastante. Pode ser uma dor difusa, aquela dor que você sente em todo o corpo, ou aquela dor que você sente e você não consegue identificar, mas ela pode ser uma dor mais localizada, tá? A pessoa geralmente ela vai ter dificuldade para definir onde é essa dor, se ela é só num canto ou se ela é no corpo todo. Quando começou essa dor, pois ela começa leve e pode ir aumentando, a intensidade dela vai ser variável com o passar do tempo, ou até mesmo no quadro aí do dia da pessoa. E a dor, ela geralmente ela é mais intensa no final do dia, tá? Mas pode sim haver uma dor intensa pela manhã. A dor é mais profunda, tem alguns pacientes que referem dor óssea ou dor nas articulações, quando ela não vai ter essa perca de mobilidade, ela vai ter essa perca de mobilidade por uma dor na articulação, referida, né? Essa dor na articulação. E tem algumas pessoas que têm maior sensibilidade ao toque, né? Algumas nem toleram abraço por conta dessa dor miofacial, tá? Como lidar com as dores da fibromialgia? Bom, apesar de não existir cura para fibromialgia, como eu relatei anteriormente, existem algumas formas para controlar o avanço da doença, né? Como a utilização de medicamentos, que ela é para dor e pode ser necessário também tomar antidepressivo se a pessoa estiver tendo uma avaliação com um terapeuta e com um médico. Ele pode sim receitar medicamentos tanto para o quadro depressivo como para o quadro doloroso, tá? Lembrando que o acompanhamento médico sempre é indispensável e nunca fazer automedicação, tá? Os exercícios aeróbicos também estão muito recomendados, que ele vai ajudar a melhorar a dor, né? Melhorar o distúrbio do sono, a fadiga e a depressão e a ansiedade. Duas boas opções são as caminhadas, tá? Caminhada leve e também a aula de hidroginástica. Mais para frente também vou falar que a hidroterapia, que já é uma utilização dentro da piscina com o fisioterapeuta, ela também é muito recomendada, tá? Exercícios de fortalecimento dos músculos e alongamento, dependendo do caso, que podem substituir os medicamentos na administração dos sinais e sintomas da fibromialgia. Como é feito o diagnóstico? Bom diagnóstico da fibromialgia ela vem evoluindo com o passar do tempo. Até hoje não existe exame laboratorial, mas ele pode ser detectado por meio de um exame clínico simples, tá? Depois do médico conversar com o paciente sobre as manifestações de sinais e sintomas, o especialista ele faz alguns testes específicos para poder descobrir e medir o grau de sensibilidade dos músculos do paciente. Além disso, ele também pode pedir exames, tá? Para descartar outros problemas de saúde e diagnosticar a fibromialgia, como um hemograma completo, uma taxa de sedimentação de eritrócitos, o fator reumatoide, né, que ele vai ver se realmente vai diferenciar a complicação do sinal e o sintoma parecido com o da fibromialgia, né, que no caso da artrite reumatoide, e também testes de funções tireoidianas, né, que ele vai avaliar a função, se a pessoa tem um hipertireoidismo, um hipo, ou se é realmente o quadro de fibromialgia. Como a fisioterapia ela pode ajudar os pacientes com a fibromialgia?
Bom, as técnicas fisioterapêuticas hoje elas podem ajudar de diversas formas, mas algumas mais citadas que eu trouxe aqui nesse slide é a cinesioterapia, que é a utilização da mobilidade, do ganho de amplitude, do trabalho de fortalecimento muscular, do rendimento do paciente, da melhoria da qualidade de vida, tanto pela cinésio como pela hidroterapia, que é a fisioterapia dentro da água, e também pela eletrotermofototerapia, tá? Que é para redução e para ganho aí de amplitude do paciente e diminuição do quadro doloroso. Bom, a cinesioterapia ela é mais indicada para trabalhar músculos, tendões e articulações doloridos, tá? Através de alongamentos ou também de exercícios aeróbicos, tá? Para ganho de amplitude, onde o paciente ele costuma se sentir desconforto ao realizar atividades físicas e o profissional ele vai estar preparado para atender o paciente, sabendo que aquela evolução dele não vai ser sempre uma evolução crescente, ela pode ser uma evolução linear, que hoje você tem um ganho, amanhã pode ser que você não tenha por conta do quadro doloroso. Tá? Os alongamentos eles visam recuperar a musculatura funcional do paciente, aliviando os pontos de tensão e realinhamento de postura, tá? Bom, também temos a hidroterapia, tá? Que são exercícios realizados em água aquecida. A diferença da hidro para hidroginástica é que na hidroginástica é um profissional de educação física, na hidroterapia é um fisioterapeuta, com uma piscina específica, tá? Ali aquecida entre 30 e 35 graus, visando o relaxamento muscular e ganho de amplitude, né? De movimento do paciente. Então, a hidroterapia ela favorece o relaxamento e diminui a rigidez muscular. Do ponto de vista fisiológico, ela provoca a redução dos níveis do marcador de dor, tá? Do sistema simpático, ou seja, diminui a sensibilidade do paciente. A eletrotermoterapia também é muito utilizada, tá? Uma opção para o alívio de dor a curto prazo. Apesar de não trabalhar o condicionamento físico, a gente consegue modular o sistema sensorial do paciente através de estímulos energéticos, onde a gente consegue fazer antes essa eletro e posteriormente o exercício, já que o paciente vai ter uma redução de dor e vai conseguir fazer o exercício tanto de alongamento como aeróbico, como de fortalecimento, tá? É feita a ativação das fibras nervosas, tá? Tanto com a utilização de ultrassom, como a utilização de infravermelho e também a utilização de TENS, tá? Que é para retirada de dor do paciente. Então, são alguns meios de eletro que são utilizados com o paciente na fibromialgia, que vai reduzir consequentemente a dor e a gente vai conseguir trabalhar esse paciente na cinese de uma forma mais produtiva. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like, tá? Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.